tarde a todos, bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Se não, rápidas melhoras. Estamos aqui, eu e a Adriana já estamos há um mês e meio, talvez, de confinamento. Isto não é fácil, não é simples. E de facto uma das coisas que ajuda a passar este tempo é uma boa comunicação, sem dúvida alguma. E daí que estas minhas lições se tenham centrado neste aspecto das relações particulares, neste aspecto particular das relações humanas. Temos nas duas últimas aulas falado da audição, de como sermos bons ouvintes, que é uma parte fundamental da comunicação, ouvirmos o que o outro diz, mas ela não existe sem a sua parte complementar, que é o falar. E eu hoje vou dar a primeira parte, também vai estar dividida em duas aulas, primeira parte de como falarmos de modo a promovermos uma comunicação agradável, gratificante, que reforce as relações e que não as desgaste ou as mine ou as destrua mesmo. Vamos estar aqui centrados sempre nesta dupla que é, por um lado, como promover um falar melhor e, por outro lado, como evitar erros ao falar. Mas vamos começar, como habitualmente, com uma citação. E a citação que eu hoje trago é de uma jornalista, escritora, comunicadora, curiosamente cantora lírica, tanto de música clássica, uma soprano, que é a Celeste Headlee, que tem aliás uma TED Talk que eu também recomendo. E o que é que ela nos diz? Ela diz-nos: acontecimentos importantes e capazes de mudar a nossa vida são influenciados e afetados tanto pelas palavras que escolhemos como pelas que não chegamos a dizer. Muito sábio, muito sábio. Daí, portanto, que o falar é realmente importante. E é importante porquê? Bom, primeiro, obviamente, porque sem falarmos não há comunicação. A comunicação plena não existe sem a palavra falada. Sim, nós já ouvimos dizer uma imagem vale 1000 palavras, mas na verdade, sem a palavra a acompanhar, sem a palavra a dar substrato, realmente parece que as coisas ficam, nomeadamente através das imagens, ficam muito mais reduzidas. Depois, porque o falar é o meio mais rápido e acessível que todos nós temos de comunicar algo de significativo a quem nos rodeia. E isso pode ser tanto uma informação que queiramos transmitir, como pode ser o querermos melhorar a intimidade com o outro, portanto, provocar uma aproximação, como também pode querer servir, é a melhor forma para servir para estabelecer limites para as relações que desejamos. E, portanto, tem esta tripla função e possivelmente outras funções que eu agora não me estou a lembrar. Falar, no fundo, falar é sempre dar algo ao outro. É sempre uma dádiva. E, portanto, o que nós vamos nos centrar aqui nesta lição é como é que podemos fazer do falar a melhor experiência possível que podemos dar ao outro. Segunda razão da importância de falar é que falar faz-nos sentir melhor. Principalmente quando falamos do mais profundo, do mais autêntico que existe em nós. Não é por acaso que a esmagadora maioria das psicoterapias, o pilar essencial é, sem dúvida alguma, a palavra falada. É porque ela, de facto, falar faz-nos sentir melhor. Curiosamente, há investigações que demonstram, isto agora é um à parte, que falar de nós próprios faz-nos sentir muito melhor do que falarmos dos outros. Fica aqui esta ideia que provavelmente todos nós somos capazes de concordar, baseados na nossa própria experiência. Portanto, falar, de facto, faz-nos sentir melhor.
Em terceiro lugar, porque falar constitui, isto é muito importante, constitui uma manifestação de respeito e de consideração pelo outro. Porquê? Perguntar-me-ão vocês. Porque se nós não falarmos, nós não estamos a dar a oportunidade ao outro de saber o que pensamos e o que sentimos. Ou seja, a outra pessoa, obrigamos de alguma forma na comunicação, a outra pessoa a tentar adivinhar o que é que está a passar dentro de nós. E quando nós tentamos adivinhar o que o outro pensa ou o que o outro sente, a maior parte das vezes, a maior parte de nós, enganamos-nos redondamente e, além disso, cria uma certa tensão. Não conseguimos dar tanta atenção ao que o outro está a dizer, porque estamos preocupados o que é que ele estará a querer pensar, o que é que ele estará a sentir. Além disso, como vocês sabem, já tiveram essa experiência sentida na pele, provavelmente, o silêncio, isto é, a ausência do falar, constitui uma forma bastante, pode ser mesmo bastante agressiva e violenta de lidar com os outros. Portanto, não ajuda de facto todo à comunicação. Em quarto lugar, e último, a palavra falada é muito poderosa. Não acreditem no ditado, palavras levas o vento. Não é verdade, não é verdade. Nós podemos esquecer, lembrem-se da vossa infância, lembrem-se das pessoas com quem lidaram, nós podemos esquecer muitas coisas que as pessoas fizeram, mas daquilo que elas disseram, daquilo que elas nos disseram, raramente a gente se esquece. Principalmente o de mal, mas também o que de bom. Portanto, as palavras são poderosas, têm peso, elas podem nos fazer felizes, podem nos iluminar o dia, podemos fazer isso com os outros, mas também podem nos fazer sentir absolutamente miseráveis e enegrecer completamente a nossa vida. E, portanto, é muito importante usar as palavras não só em nosso benefício, mas também em benefício dos outros, porque, eu lembro isto sempre, sermos felizes, e esta disciplina, como sabem, é o encontro da felicidade, sermos felizes passa sempre pela felicidade dos outros. Estejam eles próximos ou estejam eles mais longe, né? Muitas vezes o que acontece hoje em dia com o confinamento, estamos a comunicar com pessoas que estão, enfim, afastadas de nós fisicamente. Comecemos então, vamos então à nossa lição e comecemos então pelo grau, talvez por um ponto prévio, digamos assim. O maior inimigo da comunicação é a pressa de falar. Já referi isto nas lições anteriores acerca do ser bom ouvinte e volto aqui a realçar esse facto. O desinteresse em ouvir, associado à pressa de falar, e normalmente esta pressa de falar ainda é pior se ela estiver se ela quiser servir para fazer julgamentos ou condenações, é o pior inimigo da comunicação. Portanto, este ponto prévio é importante. Temos cuidado com a nossa pressa de falar. Depois, há nesta questão do falar um ponto que me parece de realçar. Muitas vezes nós falamos pensando que temos razão. Todos nós já sentimos isso. Pensamos que temos a razão toda. Todos nós também já sentimos isso. Ora, isto é um risco, porque se formos objetivos, a probabilidade de termos a razão toda, a probabilidade, no fundo, de sabermos tudo, é reduzida. Provavelmente, muitas vezes nós não temos razão, pura e simplesmente, ou pelo menos não temos a razão toda. E por isso é que é fundamental não ceder a esta pressa de falar, ouvir. Isto leva-me a pensar que esta questão do ouvir no nosso espaço, no espaço público, não me refiro apenas à política, deveria, mas também, claro, o ouvir deveria ser realmente o pilar essencial de uma democracia. E esta questão de a pressa de falar, de nos sobrepormos aos outros, penso eu, é um dos aspectos, uma das características da nossa sociedade atual que tem contribuído para a erosão da democracia.
Portanto, temos cuidado com este aspecto. Vamos agora, então, à questão de falar. Ainda antes de começar a falar, há um problema que nos devemos pôr, uma interrogação que nos devemos pôr. Quem vai falar? Isto é, quem é que vai predominar na interação de comunicação? Quem é que vai, no fundo, ocupar o centro do palco? Quem é que vai monopolizar de alguma forma, monopolizar de alguma forma a conversação? No fundo, quem é que vai, na conversação, desempenhar o papel de ouvinte e de falante? Há maneiras de nós conseguirmos isso. A pergunta que nós devemos fazer não é estas que eu acabei de fazer. Não são estas. A pergunta que nos ajuda realmente é a seguinte. Qual de nós os dois está a precisar mais ou está mais ansioso por falar? Esta é que é a pergunta. Qual de nós os dois é que está a precisar mais ou mais ansioso por falar? Pois é simples. Se for o outro, é simples. Nós ouvimos. Se formos nós, falamos nós. Reparem que se nós não deixamos a pessoa que está mais ansiosa falar, é pouco provável que ela esteja capaz de ouvir o que quer que seja com proveito. Portanto, não vale a pena tentarmos sobrepor-nos a alguém que precisa mais do que nós de falar. Se estamos os dois descontraídos, a questão nem se põe. Só temos de ter o cuidado de não, com o entusiasmo, não monopolizarmos demasiado a conversa para manter a interação equilibrada e não transformar a conversa numa luta por dominância. Quando estamos os dois ansiosos, quando estamos os dois a precisar muito de falar, aqui a situação é mais complicada e às vezes convirá, em determinadas situações, convirá a adiar a conversa porque provavelmente nenhum dos dois ficará satisfeito se a conversa seguir para a frente. É uma questão que terão de ver caso a caso. Mas é realmente a mais complicada, que é quando os dois por igual estão. Mas havendo uma diferença, torna-se muito fácil de decidir quem fala, quem ocupa mais o papel de falante e quem ocupa mais o papel de ouvinte. Entretanto, já agora recordo uma coisa, se nós estivermos a falar, porque achamos que fomos nós que precisamos mais de falar, e dermos conta de que a outra pessoa não está com atenção, está a perder a atenção em relação àquilo que nós dizemos, isso talvez seja a indicação de que ela também precisa de falar. E talvez nós possamos rapidamente parar, terminar e dar a vez à outra pessoa. Ou poderá ser também, não a outra pessoa precisar de falar, mas ser sempre nós simplesmente que estamos a falar há demasiado tempo e o resultado é exatamente, a consequência é exatamente a mesma. É rapidamente pararmos de falar e dar a vez ao outro. Pronto, estas são, digamos, as questões prévias antes de começarmos a falar. E agora vamos tratar do falar. Falar o quê? O que é que vamos comunicar ao outro? Para começarmos neste ponto, eu vou recordar a definição que dei de ouvinte há umas aulas atrás, duas aulas atrás, não sei se foi no passado, foi uma aula anterior, e vou ler essa definição que é para sair de forma clara. O bom ouvinte é aquele que usa um conjunto de competências de escuta para compreender com precisão os pensamentos e os sentimentos da outra pessoa a partir do ponto de vista dela, para reexpressar sumariamente o essencial da sua mensagem até a outra pessoa ter desenvolvido por completo o seu pensamento, o seu ponto de vista. Eu vou repetir uma parte. Para reexpressar sumariamente o essencial da sua mensagem. Pode ser este o início do nosso falar. Reexpressar sumariamente o essencial da mensagem consiste em devolver à outra pessoa
um reflexo do que ela nos disse. Podemos pôr, tanto em termos de conteúdo informativo, como podemos até pôr também o reflexo em termos emocionais. Isso depois, se for relevante. É claro que dar este reflexo, expressar o que a outra pessoa acabou de dizer, nem sempre é necessário fazer. É verdade, uma conversa descontraída, leve, ligeira, sem quaisquer consequências, não é necessário estar a fazer isso. Mas é importante fazê-lo em algumas situações. Eu vou passar aqui a dizer algumas dessas situações. Primeiro, quando nós precisamos da informação que a outra pessoa nos está a dizer. É bom que nós a compreendamos e, para isso, para sabermos se a compreendemos bem, melhor é dizê-lo e a outra pessoa confirmar se estamos a perceber bem ou não. Depois, quando a informação é muita. Quando é muita, nós começamos a perder. Depois, quando implica essa informação que o outro nos está a comunicar, implica uma ação da nossa parte. Para que essa ação não seja um desastre, convém percebermos bem o que é que o outro nos está a comunicar. Depois, quando a conversa serve para tentarmos resolver um conflito ou um determinado problema. É fundamental perceber o que o outro está a dizer. E depois, quando a outra pessoa está dominada por uma grande vontade de falar, associada a uma certa confusão, na forma de exprimir, para ajudar a esclarecer, a estruturar o que ela diz, é bom refletir o que ela está a dizer. Ora bom, quando estas situações, estas que eu estive aqui a dizer, ocorrerem, ou outras que eu me tenha esquecido aqui de referir, há a tentação de termos há a tentação de não cairmos num erro que é muito fácil, que é, em vez de dar um reflexo daquilo que a pessoa está a dizer, saltamos logo para dar uma resposta ou um conselho àquilo que a pessoa está a dizer. Muitas vezes temos por trás disto uma coisa que devemos estar atentos se surgir, que é o receio de parecermos pouco inteligentes. Estamos a refletir o que o outro diz, quer dizer que não temos ideias próprias. Não é verdade. Esse receio é um receio infundado, porque quando nós refletimos o que o outro está a dizer, nós estamos a mostrar ao outro que estamos atentos e que estamos com todas as nossas capacidades voltadas para compreender realmente o que o outro está a dizer. Muito bem, que formas é que pode tomar este reflexo que damos a um outro? Já falei, uma das formas, creio que na última aula, é repetir uma palavra ou uma frase daquilo que acabou de ser dito. Do que acabou de ser dito? Sim, do que acabou de ser dito, que é para de forma a que a pessoa possa explicar melhor aquilo que estava a dizer e que se calhar resumiu pensando que nós estávamos a perceber. Estão a ver? Eu usei aqui, tal como na aula passada, usei aqui esta técnica do repetir a palavra. Uma outra forma que pode tomar este reflexo é fazermos uma paráfrase. Isto é, reproduzir o que o outro disse, mas usando as nossas próprias palavras. Ou seja, dizermos aqui a mensagem que o outro nos esteve a comunicar, mas sem repetir, sem fazer uma cópia das palavras que essa pessoa usou. Eu acabei de fazer, no fundo, uma coisa semelhante a uma paráfrase, como vocês repararam. E, finalmente, uma terceira forma que o reflexo pode tomar é a do resumo. Quando há muita informação, em determinados pontos podemos fazer um pequeno resumo para, enfim, tentarmos ver se estamos a perceber bem o que foi dito até agora. Por exemplo, neste caso seria, por exemplo, eu dizer, bom, até agora, então o que é que nós tratamos? Tratamos de o que é que devemos fazer previamente antes de falar, os cuidados que temos a ter previamente antes de falar, e, em segundo lugar, estamos agora a tratar o que é que devemos fazer quando o outro estando a comunicar aquilo que tem a comunicar, como é que nós podemos garantir que estamos a perceber o que o outro nos está a dizer.
fiz aqui um resumo de tudo o que eu disse para trás. Quando já entendemos o suficiente, ou quando o outro para de falar, ou temos curiosidade de continuar a ouvir o que a outra pessoa está a dizer, podemos recorrer às perguntas. Temos de ter um cuidado, é que quando começamos com as perguntas, estamos a estar conscientes que neste preciso momento em que fazemos a pergunta, estamos nós a começar a centrar-nos mais nas nossas necessidades do que na pessoa. Portanto, isto de fazer perguntas já não é um reflexo, já é uma competência mais de pesquisa, de investigar, de aprofundar o que outra pessoa disse. E aí nós fazemos uma escolha do que é que queremos aprofundar, pesquisar, desenvolver mais. Daí que fazer perguntas significa que já estamos a tomar para nós algum controle da conversa. E por isso temos de ter muito cuidado, porque para não sermos com as perguntas não sermos demasiado intrusivos, demasiado abusadores, isto é, estarmos a forçar a outra pessoa a partilhar aquilo que ela não deseja partilhar. Portanto, não queremos forçar as pessoas a isso. E, portanto, com as perguntas há esse risco que temos de ter um certo cuidado. A forma como fazemos as perguntas é outro cuidado a ter. Muitas vezes recebemos respostas mais agressivas e violentas e ficamos muito espantados. O que é que eu disse para provocar uma resposta tão intemperada? Não é o que é que eu disse, é a forma como eu o disse. Muitas vezes tem a ver com isso, com a forma como usamos. Ou seja, quando a nossa pergunta implica um certo ceticismo, quando a nossa pergunta implica uma provocação, um desafio, às vezes até mesmo uma certa hostilidade, que pode ser manifesta através de, e voltamos cá sempre ao mesmo, uma certa crítica implícita. Por exemplo, nós já vamos tratar disso mais à frente, por exemplo, as perguntas começadas: porquê? Porquê é que fizeste isso? Reparem, esta pergunta deixa implícita, diz, mas como é que tu foste fazer? Como é que foste capaz de fazer isso? Ou seja, deixa implícito uma certa crítica. E é natural que outra pessoa se ressinta de quem nos faz uma pergunta dessas. Portanto, é outro cuidado que temos de ter é com a forma como fazemos a pergunta. E claro, como eu disse, as perguntas no fundo, é começar a assumir o controle da conversa. Claro que este controle pode ser negativo ou pode ser positivo. Tudo depende da altura em que começamos no fundo da altura em que começamos a fazer as perguntas. Se fazemos demasiado cedo, este controle pode ser negativo. Se fizermos no momento adequado, quando a outra pessoa já terminou praticamente tudo o que eu tinha para dizer, as perguntas podem ser uma forma de estimular a continuação da conversa. Para tornar a nossa pergunta menos problemática para o outro, ainda dentro da forma como as fazemos, podemos prefaciá-la. Podemos prefaciá-la com algo que foi dito por outra pessoa, que faça ligação à minha pergunta. Podemos prefaciá-la com uma ideia que nós tivemos, uma curiosidade que nos surgiu. Olha, isto fez-me lembrar aquela questão, não sei o que é que tu achas, por exemplo. Podemos fazer esse prefácio, chamemos-lhe assim, com algo que observamos no comportamento da pessoa ou nas emoções da pessoa, no género de estou a ver que tu estás tensa, o que é que te aconteceu hoje? Portanto, para não atirar a pergunta a seco, que pode ser vista como um pouco agressivo, como pode ser visto como um pouco agressivo, anteceder a pergunta com uma mínima introdução que amenize a pergunta. É uma recomendação que nós podemos treinar e é fácil fazê-lo, treinar
quando fazemos perguntas. Bom, e claro, depois de fazermos a pergunta, calarmos, deixar a outra pessoa pensar. Reparem, quando há uma pausa, a pessoa faz uma pausa, nós muitas vezes temos a tentação de fazer uma nova pergunta e então somamos uma, duas, três perguntas e esse é um dos erros, uma das maneiras negativas de usar as perguntas. E, portanto, quando terminas a pergunta, calamos, a pausa para a outra pessoa pensar e depois ouvimos o que ela tem para dizer. Vamos então agora aos tipos de perguntas que podemos usar. Que há vários tipos de perguntas. E vou dividi-las entre as perguntas a que eu chamarei positivas e as que chamarei negativas, em função das consequências que elas podem trazer. Dentro das positivas, temos aquilo que toda a gente já conhece, que são as perguntas abertas. São perguntas que permitem respostas alargadas, permitem à pessoa explanar melhor aquilo que ela está a pensar e a sentir. São perguntas começadas, por exemplo, com o que ou com como. Como é que tu chegaste a essa conclusão? O que é que te fez fazer aquilo que fizeste? Enfim, pronto. Perguntas abertas. No entanto, temos de ter cuidado, mais uma vez, porque as perguntas demasiado abertas podem se tornar perguntas muito difíceis para a outra pessoa responder. A pessoa pode ficar aflita sem saber muito bem. Lembro-me de uma entrevista há muitos anos atrás aquele vocalista dos Secos e Molhados, Ney Matogrosso, não sei se recordam desse cantor, e foi muito interessante porque o entrevistador fazia perguntas abertas e algumas das perguntas o Ney Matogrosso respondia: olha, desculpe, eu não estou a perceber o que é que deseja saber com essa pergunta. Ou seja, perguntas demasiado abertas que deixam a pessoa em dificuldades. Ou perguntas também tão abrangentes que a pessoa limita-se a responder com uma resposta monossilábica. No género, como é que estão as coisas contigo? Bem, okay? É uma pergunta aberta, mas é tão aberta que eu respondo, ou mais ou menos, qualquer coisa assim. Bom, perguntas abertas. Segundo tipo de perguntas, as perguntas hipotéticas. São perguntas que convidam a pessoa a pôr-se hipóteses, a pôr-se alternativas, a pôr-se cenários alternativos àquilo que está a pensar, àquilo que está a transmitir. Por exemplo, imaginemos que uma pessoa nos está a falar de um receio qualquer que tenha e a gente pode perguntar o que é que achas que poderia acontecer se realmente isso que tu receias viesse a acontecer. Ou como é que tu agirias se não tivesse esse receio? Como é que seria? Portanto, perguntas hipotéticas. Estas são, portanto, as perguntas positivas. Aquelas que normalmente trazem sempre consequências positivas. E agora vamos às perguntas negativas. Aquelas que há mais probabilidade de trazer consequências negativas. As perguntas fechadas também. Vocês já conhecem todos, com certeza. São perguntas que implicam uma resposta sim, não ou de uma palavra só. São perguntas que têm uma consequência negativa que é produzir muitas vezes silêncios constrangedores, porque a resposta é tão rápida que nós não temos tempo de pensar não tivemos tempo de pensar o que é que íamos falar a seguir ou perguntar a seguir e ficamos naquele silêncio sem saber muito bem como preencher. Por isso, antes de fazermos perguntas fechadas, devemos pensar primeiro claramente o que é que nós queremos saber. E aí já não teremos esse problema. É claro que são perguntas, eu disse que têm consequências negativas, mas também depende do tipo de comunicação. Nestas coisas todas, na psicologia e na comunicação, isso é muito importante, o contexto é uma variável extraordinariamente importante. Coisas que num contexto são válidas, noutro contexto podem ser completamente perniciosas e inválidas. E aqui é a mesma coisa. Quando nós estamos à procura de informações específicas, de ter conhecimento de factos concretos, as perguntas fechadas podem ser extraordinariamente úteis. Quem foi que fez aquilo? Quando é que aconteceu tal evento? Etc, etc. Portanto, perguntas que têm uma resposta curta,
mas que nos interessam porque nos dão a informação que nós, de facto, precisamos. Perguntas fechadas. Outro tipo de perguntas que podem ser negativas. Aquilo que eu já referi atrás, a pergunta do porquê, e que eu já expliquei. O porquê pode implicar uma crítica, não vou meter mais porque já falei disso atrás. Fazer várias perguntas ao mesmo tempo. Já falei também neste tipo de perguntas, que acontecem muitas vezes porque outra pessoa precisou de algum tempo para pensar, nós não nos sentimos confortáveis com o silêncio e somamos-lhes mais perguntas. E nem nos estamos a perceber que estamos a tornar cada vez mais difícil à outra pessoa de responder e, portanto, a obstruir a comunicação em vez de a facilitar. E, finalmente, as perguntas, dentro das negativas, as perguntas orientadas. Aquelas que dão uma indicação de qual é a resposta que a gente quer que o outro dê. São perguntas são perguntas, normalmente, as perguntas céticas. Mas como é que tu podes acreditar numa coisa dessas? Parece uma pergunta aberta, mas não é. É uma pergunta orientada. O que nós queremos que a pessoa responda é: eu não estou nada, não acredito nada disso. E é normalmente esta a resposta. Para este tipo de pergunta, é normalmente esta a resposta que obtemos. É uma boa comunicação? Claro que não. Portanto, é outro tipo de perguntas, estas orientadas, que devemos ter cuidado em evitar. Bom, vamos passar um bocadinho agora à frente e vamos ver o que é que acontece quando nós, relativamente àquela pergunta que nós fizemos no início, quem é que precisa mais de falar, quando é outra pessoa que mais precisa falar, principalmente quando está a passar por alguma dificuldade, nós decidirmos o que dizer a essa pessoa, depois de fazermos o reflexo, enfim, das perguntas, o que dizer depois disso pode ser um problema um pouco delicado. Já sabemos que ouvir é o que melhor temos a fazer para as pessoas se acalmarem, as pessoas tranquilizarem e ficarem a sentir-se melhor. Mas, às vezes, pode ser útil, de facto, e ser adequado oferecermos algum conselho à outra pessoa. Há duas situações. Uma é quando ele é solicitado, e aí nós damos, sem problemas. Uma situação mais problemática é quando ele não foi solicitado. E quando não foi solicitado, nós podemos verbalizá-lo de várias maneiras. Uma primeira, enfim, logo pode ser obrigatória, chamamos assim, é perguntarmos mesmo. Olha, queres que eu te dê alguma opinião, minha opinião, algum conselho sobre o que me estás a contar? E a pessoa logo diz: não, isto é só para desabafar. Ou diz: olha, por acaso sim, interessava-me que tu me dissesses o que é que pensas sobre isto. E pronto, e nós damos o conselho. Depois há formas de dar esse conselho. Nós podemos usar termos, devemos usar termos positivos. Portanto, darmos os conselhos pela forma positiva, mais do que pela forma negativa, no género: não faças isto, não devias fazer aquilo. Porque a forma negativa, há investigações que mostram isso, provocam mais reatância emocional na outra pessoa. O que é isto da reatância emocional? É uma coisa muito divertida. Muito divertida, quer dizer, depende. É aquele impulso que nós temos, todos nós temos, e que é muito evidente nas crianças, porque elas têm menos capacidade de controle de impulsos, já sabem disso neurologicamente, não têm as estruturas necessárias para isso, e portanto elas são mais transparentes, que é aquele impulso que todos nós temos de fazer exatamente o contrário daquilo que nos dizem para fazer. Ora, curiosamente, quando nós pomos os conselhos ou as sugestões na forma negativa, suscitamos mais essa reatância do que se as pusermos de uma forma positiva. De qualquer maneira, para evitar essa reatância, ajuda também a formulação que damos ao conselho. Nós podemos usar várias formulações. Por exemplo, podemos dizer: o que é que achas que pode acontecer se tu fizeres, e damos o conselho. Ou podemos também dizer: olha, há pessoas que nessa tua situação, tenho conhecimento de pessoas que nessa tua situação fizeram tal e tal. Ou ainda, a minha opinião, e tu podes não concordar, é que eu acho que, e dizemos a nossa opinião,
Estão a ver, isto são tudo formulações que, no fundo, o que está subjacente é um imenso respeito pela outra pessoa e a liberdade que concedemos. Concedemos, não, a outra pessoa tem, mas pronto, nós mostramos que estamos à vontade, perfeitamente à vontade com isso, a liberdade que concedemos à outra pessoa para fazer aquilo que ela entender. E isto é muito importante, porque o que realmente é fundamental, quando optamos por dar um conselho a outra pessoa, é garantir de uma forma absolutamente clara para a outra pessoa que a estamos a validar. Estamos a validar nas suas preocupações, tanto ao nível daquilo que ela está a pensar, e podemos achar que ela não tem razão para ter essa preocupação, mas mesmo assim nós devemos validar, quer naquilo que ela está a sentir. Okay? Nós temos que o fazer porque não há outra forma da outra pessoa se sentir um pouco mais reconfortada e um pouco mais calma para pensar mais objetivamente sobre o problema que está a ter. Como é que nós podemos mostrar essa nossa, enfim, intenção, vontade de validar o outro? Temos várias maneiras de o fazer. Nós podemos mostrar sendo receptivos ao que a outra pessoa está a dizer. O que é que isto quer dizer? Ser receptivos é uma outra forma de dizer que não devemos ser críticos. Não vou avançar mais, porque senão vocês já ficam fartos, já não podem mais com eu a falar das críticas. Podemos portanto, podemos transmitir essa validação, mostrando que compreendemos o que a outra pessoa nos está a dizer e o que a outra pessoa nos está a mostrar. Eu compreendo como isso é, por exemplo, dizemos eu compreendo como isso é. Podemos também empatizar, mostrar empatizando com a outra pessoa. Empatizando com o quê? É certo que é com uma percepção que é subjetiva. Reparem, eu não estou a exigir que seja com a percepção objetiva, porque muitas vezes a outra pessoa não está objetiva. Aliás, nunca ninguém está completamente objetivo. O António Damasio já demonstrou isso inúmeras vezes em inúmeros livros. Nós estamos sempre tingidos, a nossa racionalidade está sempre tingida pelas nossas emoções. Não há hipótese de escapar a isso. E, portanto, mostrar que empatizamos com essa percepção subjetiva de outra pessoa. E também, de outra forma, que é nunca se centrar em nós. Nunca cometermos aquele erro que é dizer pois olha, isso também já me aconteceu uma vez, olha, eu vou-te contar. E passamos a falar de nós próprios. E outra pessoa fica ali a olhar para nós. Também não é essa a melhor maneira de mostrar que estamos a validar. Porque quando nós começamos a contar o que se passou connosco e que nós superámos, o que no fundo estamos mais uma vez a deixar implícito é como é que tu ainda estás nessa quando eu já passei por isto há muito mais tempo. Mesmo que não seja a intenção de nós estarmos a fazer isso. Mas o que parece, como isto pode ser recebido por outra pessoa, de facto pode. E a pessoa não se sentindo validada naquilo que está a dizer, a comunicação morre e nós não a ajudamos em nada. Por último, nós podemos também validar a outra pessoa, mostrando que reconhecemos e que compreendemos os sentimentos dela. E podemos fazer isso dizendo é claro que tens todo o direito de sentir assim, tendo passado pelo que passaste. Ou é perfeitamente compreensível que estejas incomodada com esta situação. Isto são formas, portanto, de validar o que a outra pessoa está a passar. Um cuidado grande que temos que ter quando estamos ainda nesta área de dar o nosso apoio, de dar os nossos conselhos, é evitarmos o dogmatismo. O dogmatismo num sentido ligeiro, não de fanático, mas num sentido mais ligeiro, habitual, comum, normal, é quando nós pensamos e sentimos que temos a razão toda. Este sentimos é importante, porque o facto de nós sentirmos que temos a razão de uma forma absoluta do nosso lado não é critério para concluirmos que temos de facto razão. Não é. Para, enfim, amenizar, às vezes nós pensamos mesmo realmente que temos razão, para amenizar, não se esqueçam de perguntar sempre primeiro, gostarias de ouvir a minha opinião?
E pronto, e outra pessoa já sabe que a opinião é aquilo que a pessoa pensa que é a sua verdade. Claro que isto não é fazer esta pergunta, não chega para evitar o dogmatismo. Uma outra, pelo menos de mostrar dogmatismo. Uma forma de não mostrar dogmatismo é pôr a pergunta sob a forma, é pôr aquilo que estamos a dizer, o conselho, a sugestão, sob a forma de pergunta ou sob a forma de hipótese. Não achas que podias, ou sabes que há estudos que sugerem que possivelmente se fizeres isto é possível que aconteça, ou talvez fazendo isto, por aí fora. Deixamos claro que é uma opinião nossa e que pode ser, podemos estar a falar, quando falamos de estudos, podemos estar a falar que são de factos, mas são factos que não foram desmentidos até ao momento e eles podem vir a ser desmentidos e portanto nós não temos de facto muitas razões para sermos dogmáticos naquilo que dizemos. Aliás, a forma principal de evitarmos dogmatismos, fanatismo, que é uma versão ainda mais exacerbada e negativa do dogmatismo, é treinarmos, é mesmo isto, é treinarmos a distinguir uma opinião de um facto. Nós temos tendência a considerar, principalmente as nossas opiniões, como sendo factos. E mais uma vez, curiosamente, Sócrates, naquele diálogo que eu falei no aula anterior, do diálogo de Platão, do Gorgias, há um excertozinho que mostra bem este exercício anti-opinioso, anti-dogmático. E eu vou passar a ler esse excerto. É uma parte do diálogo entre Polo e Sócrates. E Polo diz: parece-te que ele é o Arquelau, o rei da Macedónia. Parece-te que ele é feliz ou infeliz? E o Sócrates responde: não sei, Polo. Nunca conversei com ele. E Polo: o quê? Só conversando com ele poderias saber se é feliz? Não tens maneira de o saber sem sair daqui? E o Sócrates responde: não tenho, não, por Zeus. Esta humildade, porque isto é uma humildade, eu posso ter uma opinião, mas de facto não sei. Esta distinção entre opinião e conhecimento de facto é muito importante. E se nos treinarmos a fazer esta distinção, este é o melhor antídoto para o dogmatismo e é uma das principais condições, não é a única, evidentemente, mas é uma das principais condições para uma coexistência pacífica, para uma comunicação útil, para uma comunicação fértil, uma comunicação gratificante, quer estejamos a dar conselhos aos outros ou não. Por outro lado, quando somos nós que estamos a desabafar, nós podemos ter a consideração de explicar logo à outra pessoa se nos estamos apenas a desoprimir ou se estamos à procura de uma ajuda ou de um conselho. Isto é muito útil porque isto evita que outra pessoa comece a ficar aflita sem saber o que é que nós esperamos dela e faz com que ela, em vez de se concentrar naquilo que estejamos a dizer, comece a concentrar-se no como é que eu vou poder perguntar e saber. Portanto, isto é, nós explicitarmos isto à partida, quando somos nós a desabafar, ajuda a que a outra pessoa nos possa ouvir e se entregar à conversa mais abertamente. E, portanto, melhora, de facto, a comunicação. E quando recebemos um conselho? Bem, quando recebemos um conselho, temos duas hipóteses de resposta. Ou nós achamos que o conselho é útil e então agradecemos, pô-lo mais tarde em prática, ou ali, ou mais tarde em prática, e fazemos saber à outra pessoa que o estamos a implementar. Ou, se não o acharmos útil, agradecemos, claro, à mesma, e podemos acrescentar algo do tipo: interessante, nunca tinha pensado nisso. E não avançamos muito mais, não nos comprometemos muito mais. E pronto, chegamos ao fim aqui da nossa lição.
Iremos para a próxima aula continuar a ver como é que podemos melhorar a nossa maneira de falar, no sentido de aprofundar a comunicação com os outros, de a tornar mais agradável, gratificante, de melhorar a intimidade, enfim, de, no fundo, promover relacionamentos mais profundos e saudáveis, que sabemos que são uma das principais, se não a principal condição que nós temos à nossa disposição para sermos mais felizes, para termos uma vida mais agradável. E, portanto, fica aqui mais uma vez a sugestão que já tenho dado nos outros dias. Escolham um destes aspectos que vos tenha interessado mais ou que vocês achem que precisam mais trabalhar, mas escolham só um e durante 1, 2, 3 dias, ou conforme vos apetecer, trabalhem só esse aspecto. E depois, se quiserem, mudem para outro. Não tentem fazer todos ao mesmo tempo. Esta é a sugestão que eu dou sempre. Espero que vocês tenham gostado, que isto vos seja útil, que esteja a ajudar a minimizar estas condições do isolamento. Já sabem, isolamento não é igual a solidão e a comunicação é a pedra de toque que faz com que haja isolamento e possa não haver solidão. Eu desejo muito sinceramente que todos fiquem muito bem. Boa sorte para todos, boas práticas e felicidades. Muito obrigado.